O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos padres, diácono, povo amado, povo querido, da liturgia de hoje, nesse dia especial, se a gente pudesse resumir numa frase, eu diria: um coração aberto à graça de Deus é capaz de milagres. Um coração aberto à graça de Deus é capaz de milagres na sua vida, mas é capaz de milagres na vida daqueles que estão à sua volta. E para isso é preciso fé, abrir-se, deixar-se moldar por esse Deus que com o seu Espírito vem ao nosso encontro e mesmo diante da nossa limitação e da nossa fraqueza, é capaz de ultrapassar todos os limites da limitação e da fraqueza para que a sua vontade possa acontecer através de cada um de nós. Aqueles que se colocam dóceis à ação a essa graça. E um grande exemplo de como isso tudo funciona é o santo que a igreja celebra hoje. São João Maria Vianney é alguém que desde pequeno quis ser padre, porém ele precisou trabalhar no campo, porque vivia num vilarejo muito escondido e precisava ajudar a família. E só com os 16 anos ele começou a ter as primeiras instruções, a estudar um pouco, conhecer um pouco do próprio conhecimento. E só aos 20 ele conseguiu ir para o seminário. Começou os estudos próprios da sua formação presbiteral. Porém, encontrou um monte de dificuldade, porque como ele começou muito tarde o estudo, começou a estudar muito tarde, de repente os professores, até mesmo os colegas, estavam dizendo que ele não tinha muita aptidão para aquilo que era o sacerdócio. Porém, Deus olhava para aquele coração e os superiores também olhavam e percebiam nele um coração obediente, alguém que era muito obediente, alguém que era muito piedoso. Ele tinha fortes características da caridade cristã, ele era alguém muito caridoso e também perseverante na fé cristã, muito fiel naquilo que era próprio da fé cristã. E aí, mais tarde, continuando os seus estudos, sua caminhada, foi ordenado sacerdote. Porém, quando ordenado sacerdote, ele foi proibido de atender confissões num primeiro momento, porque diziam que ele não tinha capacidade de instruir consciências, já que o sacramento da confissão, ele permite que o sacerdote, o padre, também ajude o cristão, o penitente, a vir e caminhar. Porém, em contato com um monge da época, depois que também intercedeu por ele, foi liberado para que ele pudesse atender as confissões também, mas foi enviado para uma cidadezinha, para um vilarejo, onde tinham mais ou menos 200 habitantes, diz um pouquinho os biógrafos dele, onde tinham uma igreja e 2 tabernas, e o povo vivia, grande maioria, nas tabernas e não na igreja. A grande minoria vivia na igreja. Disse que enquanto ele estava indo para Ardes, numa carroça muito simples, com seus livros e algumas roupas que ele tinha, encontrou um menininho
e ele disse, ó, você me mostra o caminho para Arnes, que eu te mostro o caminho para o céu. Diz que nesse mesmo lugar, nessa mesma cidade, hoje tem uma estátua desse menininho com o encontro com João Maria Vianney. E lá em Arnes, ele começou com seu testemunho de vida, acolhendo as pessoas, atendendo as pessoas. Chegou um certo momento em que se tinha mais pessoas na igreja do que na própria taberna. Ele começou com seu testemunho de vida, com sua oração, com sua perseverança, atendendo as pessoas com sua fidelidade, converter o coração daquelas pessoas com seu testemunho de vida simples, mas com o coração todo e inteiro em Deus. Coração simples, mas aberto à graça de Deus, é capaz de milagres. Diz a história também que vinham pessoas de longe para encontrar o cura de Arnes. E assim como ele foi conhecido. Diz que as pessoas esperavam dias, horas, para poder ter um momento de encontro com ele. E ele disse que ele mesmo fazia sua comida, ele mesmo cuidava da sua casa, ele mesmo cuidava da paróquia em que ele estava, atendia as pessoas, diz que dormia mais ou menos 3 horas por dia somente, e morreu aos 70 e poucos anos, consumido pelo sacerdócio. E por isso a igreja também hoje o coloca como padroeiro dos párocos, padroeiro de todos os sacerdotes, porque olha em João Maria Vianney alguém que se permitiu consumir pelas almas, se consumir pelo povo, a quem entendeu que ele era o elo de ligação do sagrado, do próprio Deus com o povo. E o padre tem essa missão de trazer, em persona Christi, ao ministrar os sacramentos, poder fazer com que o coração de Deus encontre o coração do seu povo. Encontre o coração das pessoas, aproxime-os cada vez mais de Deus e assim possa os conduzir no caminho de salvação, no caminho para o céu, como João Maria Vianney disse naquele momento para aquele menino. Tem uma outra história que sempre me chamou a atenção, desde o tempo de seminário, diz que, contam-se e referem-se a ele essa história, que um dia ele, no fundo de uma igreja, sentado, quieto, rezava naquele momento, e de repente alguém estava passando pela igreja e foi chamar a atenção dele, mas o senhor é padre, fica sentado aqui na igreja o dia inteiro, o que o senhor está fazendo aqui? Vá fazer alguma coisa, vá trabalhar pelo seu povo. E ele disse assim, mas eu não estou sem fazer nada, mas eu não estou vendo livro nenhum, não estou vendo, você não traz a Bíblia, você não traz nada, o que você está fazendo aqui? Mas eu estou rezando, mas eu não trouxe nada. Eu olho para ele e ele olha para mim, e isso basta. Alguém que tinha consciência da presença de Deus, alguém que tinha consciência de que a sua presença revelava Deus. Por isso um coração simples, mas um coração aberto à graça de Deus, que foi capaz de realizar muitos milagres na vida daqueles que estão à nossa volta. E isso diz muito para nós que somos consagrados, para nós que somos padres, mas para nós que somos consagrados, para nós que procuramos o caminho do discipulado, para nós que procuramos seguir o Senhor, para nós que procuramos cumprir aquilo que a palavra de Deus nos orienta e nos pede, é preciso, para vivermos a graça de Deus, um coração simples. Porque quando procurarmos muitas explicações, olhe para o Evangelho. Jesus não conseguiu realizar muitos milagres naquele lugar, porque olhavam somente para a humanidade de Jesus. É o filho do carpinteiro. Olhavam só para os limites, que por muitas vezes a nossa fragilidade pode impor. É o filho do carpinteiro, e diz, ele não pôde realizar muitos milagres porque aquele povo não tinha fé. O que é fé? Abrir-se à graça de Deus, abrir-se à ação do Espírito Santo, abrir-se cada dia mais, mesmo diante das fragilidades, aquilo que Deus pode realizar em cada um de nós. Quanto mais acreditarmos e abrirmos, mais Deus vai fazer. Quanto mais nós ficarmos insistindo em buscar justificativas, ou em buscar condições,
ou achar que estamos preparados, aí Deus não vai conseguir trabalhar, porque Ele não vai ter espaço dentro de nós, não vai encontrar vontade dentro de nós para poder realizar a sua obra. É preciso esse coração sincero, mas que ame o Senhor e tenha consciência que Ele está te olhando, mas para isso você precisa olhar para Ele. Não esqueço, se eu não me engano, foi no jubileu da Renovação Carismática, celebrado aqui na Canção Nova. O padre Marcelo Rossi estava rezando pelos seminaristas da teologia e da filosofia. Naquele momento ele chamou para rezar com imposição de mãos. Ele disse assim, nunca se esqueçam, vocês seminaristas, que um dia vocês vão rezar sobre o seu povo, e rezando sobre o povo vai experimentar milagres, o povo vai experimentar a cura, o povo vai ter os seus fardos aliviados. Porém, isso não vai salvar vocês. O que vai salvar a vida de vocês é o tamanho amor que vocês tiverem ao Senhor. Porque Deus nos concede a graça, Deus nos concede o seu Espírito. Em persona Christi nós temos sim a graça e o poder de curar os doentes, de perdoar os pecados e trazer o próprio Senhor no altar. Mas, sobretudo, temos a necessidade de amar o Senhor, porque os dons serão cada vez mais ministrados, os dons serão cada vez mais alcançados, os dons serão cada vez mais utilizados à maneira que nós nos abrirmos à ação dessa graça ao Senhor. Nós temos grandes referências, louvado seja Deus, no Brasil, de bons padres que nos inspiram a viver bem o sacerdócio e nos inspiram a viver bem a graça de Deus. Temos o Monsenhor Jonas, que é fundador aqui da comunidade Canção Nova, e que nos inspira muito a vivermos bem o sacerdócio na fidelidade e no amor. E nós temos o servo de Deus, Padre Léo, que também, com muita simplicidade e reverência, tocava os nossos corações e continua a tocar o nosso coração até hoje. Falando da simplicidade do dia a dia, mas falando com muita profundidade e com muito amor. Hoje, meu irmão, minha irmã, consagrado, consagrada, amigo, amiga, você que é fiel, que procura buscar o Senhor, abra o seu coração à ação do Espírito Santo, porque Deus quer realizar através de nós, através da nossa história, através da simplicidade de cada um de nós, uma grande graça na igreja, no lugar que você está. Pode ser que na sua família, na sua casa, tenha mais de 200 pessoas mais envolvidas com as coisas do mundo do que com as coisas da igreja. Mas se você for fiel e se abrir à graça de Deus, logo, logo eles estarão seguindo o Cristo que você acredita, porque no seu testemunho eles vão encontrar, no seu amor ao Senhor, eles vão encontrar o caminho para o céu. Lembre-se, um coração simples, mas um coração aberto, e eu vou acrescentar agora, generoso à graça de Deus, é capaz de milagres e converter até os corações mais endurecidos. Peçamos hoje a intercessão de São João Maria Vianney e pedimos também hoje, junto de Deus, a oração do Monsenhor Jonas e do Padre Léo, sobre cada um de nós, para que nós não fiquemos mais procurando justificativas, como procuraram aqueles do Evangelho, mas que possamos simplesmente nos doar, nos colocar à disposição, para que o Espírito Santo de Deus, através de nós, realize as suas maravilhas no meio de nós. Jesus, manso e humilde de coração,